E aí, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a todos aí em mais uma noite, uma sexta-feira de gravação nossa aqui, da nossa lição, do podcast. Sejam todos bem-vindos ao nosso Pod Cristão. É uma sexta-feira muito especial, a gente tem duas pessoas aqui especiais para nós, grandes amigos, irmãos, e logo já vai ser apresentado. E já aproveita, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, já ativa o sininho, compartilha e curte. E já lembra agora de curtir, né? A gente tem o costume muitas vezes de deixar para o final do vídeo, mas já curte. Se você não gostar, eu sei que depois você vai dar o dislike, vai tirar a curtida, mas é mais fácil você lembrar de não fazer do que esquecer agora. Então já aproveita, curte aí o nosso canal e eu vou passar para o nosso co-host. Agora ele está de co-host hoje. Agora que e ele vai fazer a apresentação aqui dos nossos convidados especiais internacionais, né? Internacionais. Nós temos hoje esse cara tão fera, né, meu? Fera. Boa noite, todo mundo que está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Os nossos convidados de hoje são um pouco mais diferentes do que o costume. Até o momento a gente não teve nenhuma presença assim impactante, com todo respeito a todo mundo que passou aqui, mas hoje a gente está com convidados de peso aqui. Ambos são aprendizes a pastor, né? Eles estão aí no início ali da carreira, né? Vendo qual se vai vingar isso aí mesmo. Eles estudam lá na FADBA, na Bahia. É estagiário universitário, o Severino, né, da manutenção, com o nosso querido Vitor. O outro, ele participa do SVA, que é o Serviço Voluntário Adventista, que é responsável ali pela missão no colégio. E ele é o secretário, que é o nosso querido Felipe. E agora eu queria que os meninos aí se apresentassem, não precisa dar uma palestra, mas só um resuminho de quem são vocês e uma palhinha. Você tá um pouquinho. Você tá igual a Tramontina, né? Já fazendo você tá hoje tchá, né? Se você me chutar aqui embaixo, você vai ver. Meninos, por favor, sintam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Amém. Boa noite, Wellington. Boa noite, Vitor, também. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais sobre a lição, né? Meu nome é Felipe, como o Wellington falou. Tenho... Fala a idade? Eu tô brincando. Pode falar, 19 anos. 19 nada. 19. 19 anos. Cara, demorou. E estamos fazendo teologia lá na Bahia. É uma alegria compartilhar sobre a palavra de Deus aqui mais uma vez. Amém. Boa noite também. Meu nome é Vitor também, primo do Felipe. Nome bonito, seu nome bonito. Você foi sortudo nisso. Né? Obrigado. Assim, sou estagiário lá na FADBA. Estamos aí, praticamente, conseguimos passar vivo nesse primeiro semestre. Ó, glória. E agora a gente voltou um pouco para casa para a gente ficar um pouco mais tranquilo, mas acabou que o pessoal... Estão de férias aí, né? Acho que veio pra mais cá ou menos, não vai né? fazer nada. Acho que veio. Acho que tava de férias, assim. os caras já me raptaram já, mas tá tudo certo já. Que bom. Sim, bom. E aí? Qual que é a sequência que eu esqueci? Qual que é o que é? roteiro? Bom, antes da gente dar início, de fato, à lição, o mais correto é a gente fazer uma oração. É isso aí. Queria que o Filipão fizesse uma oração pra gente. Oremos então. Grandioso Deus, amoroso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, nos mostrando aqui, nos ajudando a entender o texto bíblico. Esteja conosco nos comentários da lição, esteja com cada um que está nos assistindo também. É o que te pedimos pelo nome de Cristo. Amém. 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 Bom, como nós já iniciamos, né, a gente hoje vai estar sendo explanado aqui a lição 2, né, que nós temos estudado, que tem toda a ênfase, né, no livro de Levítico. E o nosso tema de hoje é devoção. Como de costume, nós temos as nossas tirinhas. E para a gente já fazer essa abertura, eu acho muito legal a gente ter
todos nós aqui já poder já fazer esse preâmbulo aqui, né? E eu queria que os meninos falassem aqui, quando a gente faz aquele bate-pronto, né? Sem pensar muito, bati o olho e vi o que tá ali, o que você pensou? Vou começar pelo Vitor aqui. Vamos lá, Vitor. O que você bate o olho ali, rapidinho, uma, duas frases ali? Uma, duas frases que eu vejo que é entrega. Legal, é isso aí. Caramba. Ele pegou a sua. Isso acontece. Boca, né? Para mim, assim, de cara, por todo o contexto que a gente vive, seria confusão. Eu acho que também seria muito fidelidade, um compromisso, né? Dia a dia. Bom, como essa parte é minha, eu posso falar mais que uma frase, né? Pois eu quero fazer algumas reclamações. Olha, então assim, nesse bate-pronto é legal, entrega, confusão, devocional. Eu acredito que a questão de atribuir, né, a confusão que o Felipe citou é justamente na questão cerimonial, né, da importância que a gente teve da instrução de Deus como que seria o sacrifício. Né, para que, como ficou muito tempo escravizado e teve todo aquele contato com outras religiões pagãs, né, ocorreu a grande confusão, então teve a necessidade, que é a nossa primeira tirinha. A entrega total, que é a questão de Cristo na cruz, né, a maneira como foi feito isso, e o que nós temos como posicionamento, que é entregar o nosso coração, né? Pela graça, pela entrega. Então esse daqui é o nosso tema. O nosso norte vai estar se baseando aí dentro desse contexto. E já aproveitando, já para a gente dar continuidade, a gente já vai para o nosso dia de domingo. E eu não vai precisar passar o microfone dessa vez, mas eu jogo aí. Também a gente não pode, tem algumas coisas que, como todo mundo não saiu da quinta série, eu não posso usar alguns jargões. Mas é com você, meu amigo, o dia de domingo. Muito bem. Hoje está hilário, né? Tá, hoje tá difícil. Aqui no título a gente já vem sendo mostrado, mantém 100%. Acho que eu lendo, pelo menos, eu faço uma referência a celular, né? De quando a gente carrega, chega ali aos 100%. Mas aqui vem contando um pouco da entrega 100% que a gente tem que ter para Deus. Porque Ele não quer uma entrega mais ou menos, de qualquer jeito. Ou você entrega tudo para Ele, ou você simplesmente não entrega nada para Ele. E aqui conta, né, lá atrás, os holocaustos, a parte do santuário, o sacrifício que era feito, a oferta era voluntário e exigia que o pecador levasse ao santuário um macho do rebanho e entregasse inteiramente ao Senhor. Então mostra de que a pessoa que ela queria ir lá no santuário para fazer um sacrifício pelo seu pecado que ela cometeu, ela deveria levar um animal. Aí aqui conta os animais, né, que eram aceitos, que era um gado, um cordeiro, um gado, um carneiro, um cabrito, uma rolinha ou um pombinho. Então esses eram os animais que seriam aceitos lá no santuário. Se não fossem esses animais, você iria continuar com o seu pecado. Então mostra de que as pessoas tinham que ter essa ciência de que, se elas quisessem estar mais próximas de Deus, para que seu pecado fosse realmente definitivo, perdoado, elas deveriam seguir todo esse protocolo, né? Vamos supor assim. Se quiser comentar. Sim. Wellington, uma questão importante, né, que eu acho importante a gente ressaltar, é que haviam diferentes tipos de sacrifícios, né? E a questão de ser acessível, né? Deus pensou até nisso. Então, pessoas que tinham uma condição melhor poderiam dar do seu gado ali, né? Pessoas que eram mais pobres, não tinham condição,
Deus proporcionou para que elas tivessem a opção também de dar uma rolinha ou um pombinho como sacrifício, né? Então é interessante ver como Deus ele abre o plano da salvação não para só um tipo de pessoa no povo, né, mas para que fosse acessível a ricos, pobres e pessoas de todas as formas. E uma coisa que a lição mostra também é que quando o animal era morto, ele era morto no altar ao norte, porque simbolizava de que estaria mais próximo a Deus. Então todo esse cuidado que tinha, essa organização que tinha, era só a parte de fora. Mas mesmo ali pela parte de fora do santuário já tinha todo um cuidado, uma preparação que as pessoas deveriam ter. E fazendo uma referência para os dias de hoje, aqui a lição vem fazendo uma referência de que se a pessoa não se entrega 100% a Deus, aqui ele comenta de que seria como se a pessoa ela daria um acesso ao arquivo do computador, mas Deus não teria o acesso ao HD. Então, tipo, a pessoa só teria ela só iria entregar uma pequena parcela do computador dela, mas o grosso mesmo, o bruto, que é o HD, ela não entrega a Deus. Tipo uma pasta, né? Ela entrega só uma pasta de arquivo. Exato. O legal disso tudo é que assim, a gente vê isso de Gênesis a Apocalipse, desde a criação, uma entrega total e absoluta da parte de Deus, né? E a gente tem várias referências quanto à neutralidade, quanto à morbidão, né? E aonde tem todo esse contexto do sacrifício, na questão até da preocupação daqueles que não tinham providências para que todos pudessem realmente ter um acesso a isso. Então, Deus ele criou todas as maneiras, tudo aquilo, para que toda a humanidade, desde a criação até a volta de Cristo, pudesse ter a oportunidade realmente de fazer a sua entrega. É claro que depois, com o sacrifício de Cristo, a gente vai estudar sobre isso aqui hoje, a questão cerimonial foi retirada, não teve... Mas essa é aquela questão, frio, né, ou quente aí, né, Porque o morno enoja Deus, vomita, né? E só para a gente fechar essa parte de Levítico, livro de Levítico inteiro, ela é uma... Perdi. Mas, enfim, o livro de Levítico e Levítico capítulo 1 é uma forma de que a gente tem que ter uma visão diferente do que talvez seja o livro mais a ser estudado, ser olhado talvez de outra forma, não só como todo mundo estuda, vou estudar só a parte profética, que é só Daniel e Apocalipse. Mas se olhar para dentro de Levítico, vai ver que tem também muita essa parte de profecia e desse cuidado de que foi também mudar. O cuidado que tinha lá atrás, desde o santuário, foi retificado, tirado o santuário, mas a ideologia ali ela foi perdida. As coisas ficaram sem sentido nos dias de hoje. Acho que a partir de domingo é basicamente isso. E é muito legal, pessoal, a importância da leitura do Levítico para a gente poder entender o sacrifício de Cristo. Tá? É um livro que nós falamos, inclusive, na nossa lição anterior, que foi muito negligenciado. Nós estudamos, nós mesmos, né, somos falhos. A gente muitas vezes passa ali, né, porque existe uma questão muito técnica, né, questão oferta de sacrifício, detalhes ali que são até exigem de nós uma dedicação muito grande, mas é de extrema importância a leitura do livro de Levítico para que a gente possa entender a grandeza e a perfeição do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? E não só de Levíticos, né?
como a gente está estudando lá, a gente tem uma das matérias é entender como é que a Bíblia veio, como é que ela foi escrita. Então, a Bíblia tem vários livros, e eles não estão lá à toa. Cada um tem um significado, cada um tem um porquê, cada um tem algo, a sua importância. E às vezes, como o Alexim falou, a gente se limita, né? Ou às vezes querer estudar só Daniel e Apocalipse, para saber as profecias e querer saber os finais dos tempos. Só que os outros também são muito importantes, para tentar entender primeiro, né? Então, eu acho que não só Levíticos é muito importante. Sim. A gente não consegue extrair a grandeza de todas as passagens, né? A gente tem isso aí. Mas é fundamental que a gente cada vez mais não deixe que essa limitação ocorra. E até uma frase do pastor Cândido, né, que eu escutei, a primeira vez que eu escutei eu fiquei meio, né, eita, que os fãs de Harry Potter e cristãos têm uma diferença muito grande, né, que os fãs de Harry Potter eles leram um livro, né, os cristãos não leem. E hoje é isso mesmo. Normalmente, às vezes você vai na casa de alguém e só está aberto no livro de Salmos. Ou só lê algum versículo. Então a gente se prende a isso, né? A gente não querer ler o que não nos agrada, né? Bom, dando continuidade, eu já continuo aí, Vitor. Já deixo o microfone já na agulha, já na sequência, que a gente vai para o nosso tema de segunda-feira, que é o compromisso incondicional. E, aproveitando aí, discorre para nós aí qual que é o conceito, o que esse dia trouxe para nós, né? É claro que a palavra em si já nos refere a alguma coisa, mas vamos nos aprofundar nisso aí. Aqui, segunda-feira, vai falar sobre sacrifício, né? Sobre sacrifício lá no Monte Sinai, quando Deus apresentou para Moisés os 5 tipos. E a gente consegue ver esses tipos hoje, porque antigamente existiam os tipos voluntários, como o Elitim falou, e os obrigatórios, né? E hoje a gente também tem isso. Querendo ou não, os nossos sacrifícios voluntários e obrigatórios, como, por exemplo, dízimos e ofertas. Antigamente era com animais, com as plantações do que eles tinham. E hoje o que a gente tem também. Então, o que ele vem trazendo aqui são esses tipos. E também tinha a questão do holocausto, né? A questão do sacrifício para demonstrar Cristo, né? Que era o mais importante. Sim. Né? E interessante também, que eu estava conversando com o Felipe, que ele veio falando para mim, em Levíticos 4:7, em um dos sacrifícios, ele vem dizendo assim, também, deixa eu só pegar aqui, também o sacerdote poderá dar aquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da consagração, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da consagração. Então, aqui ele está falando que o sacrifício, a demonstração vai ser com sangue, né? Então, quer dizer que a salvação, como veio no holocausto, é o sangue, é a questão de Cristo, né? Isso já combate alguns argumentos em questão a obras, né? Precisar ser nossas obras. Mas não significa que a gente não deva fazer nada, né? Porque para a gente saber se um pesqueiro é pesqueiro, ele tem que saber pescar peixe, né? E para saber se a gente é cristão, a gente tem que seguir a Cristo e ser como Ele, né? Exato. Então, aqui ele vai estar falando um pouquinho sobre essa questão do sacrifício e a importância dele, né? Que aqui, claro, né? Na questão da primeira importância, que Deus ficava satisfeito, porque era um ato da fé do seu filho, né? Porque na primeira tirinha, no receba, né? Já mostra Jesus sendo entregado como o sacrifício. Então, resumindo, é o sacrifício de Cristo, mostrando o que Ele fez para a gente, e o sacrifício que a gente pode fazer hoje aqui, né? Isso dando as ofertas, os nossos dízimos, dando essa importância ao sacrifício. Quer fazer algum comentário aí, Filipão, a respeito da nossa segunda-feira aí? Tá? Não, acredito que é isso mesmo. É uma questão de poder, né, no sangue, como o Vitor falou, e a questão de entrega total, né? É uma entrega que não depende não é inicialmente sobre o que nós fazemos, né? Sobre o que Cristo fez. E aí depois se reflete no que a gente faz, né?
E assim, nessa ordem, não pode ser diferente, né? A entrega total, ela vem em resposta a algo, que é o sangue, né? Sim, sim. Bom, dando aqui a nossa continuidade, nossa segunda-feira já foi o compromisso incondicional, né? A palavra incondicional não tem assim condições de necessidade de algo ser devolvido. A entrega é uma coisa assim que Deus, o compromisso de Deus com o Evangelho eterno, inclusive é legal, apesar de ser diferente os estudos. Eu também faço o estudo do livro da lição da Escola Sabatina, e a gente está estudando sobre Efésios, cara. E ali a carta de Paulo aos Efésios é impressionante como discorre toda essa a bondade e a misericórdia de Deus a respeito para com seus filhos. Então, é um compromisso realmente incondicional. Bom, partindo agora para a nossa terça-feira, agora a gente vai verificar um pouquinho aqui o nosso tema, é sobre algumas distorções, né? E que nós sabemos que é algo que nós enfrentamos, né, Felipe? A gente tem isso com muita clareza, até aproveitando que por que a gente tem essa questão da clareza é justamente porque nós vivemos hoje um grande conflito entre o bem e o mal. Aproveitando, como sempre fazemos, a gente gosta aqui porque é realmente um livro extraordinário, o livro O Grande Conflito, que a Igreja Adventista hoje, inclusive, é um trabalho missionário que esse ano está sendo entregue em todos os lugares. Tá? Esse livro aqui de forma gratuita. É claro que nós temos aí edições limitadas, mas é só você procurar uma igreja mais perto de você e peça esse livro. Leia ele. É um livro pequeno, de certa forma, esse daqui, de forma condensada. Se eu não me engano, é 260 páginas, mas vale a pena, da autora Ellen White, né, com espírito de profecia. Então, se você não tem esse livro, procura aí a Igreja Adventista, e que fala sobre o grande conflito, e a gente vai ler agora, nossa terça-feira, sobre as distorções. Vamos lá, Filipão, o que a gente pode aprender, porque é importante a gente aprender também como o inimigo vai agir, né? Tem um livro que é secular, que é a arte da guerra do empreendedor, a arte da guerra de empreender, que fala exatamente, quanto mais a gente conhece o nosso inimigo, mais preparado nós estamos para a guerra, para a batalha, né? Vamos lá. Bom, é interessante uma questão, né, que desde o começo Satanás ele sempre teve uma estratégia, foi distorcer o que Deus dizia, né? Então, no começo, nós vemos na Bíblia que ele quis ser como Deus, né? Então, distorceu coisas que Deus dizia. E é interessante ver como ele age, né? Nós vemos durante a palavra de Deus, durante a história do povo de Israel, que várias questões que eram muito parecidas com o que o povo fazia. Por exemplo, haviam sacrifícios também em Canaã, né? O povo de Canaã, os cananeus, eles tinham sacrifícios próprios deles. Só que os sacrifícios eram para os deuses que tinham que ser saciados. E é interessante a gente pensar nisso, porque eles serviam muitas vezes aqueles deuses por medo, né? Eles tinham devoção porque os deuses eles têm fome de sangue, sede de sangue, né? Então eles precisam ser saciados. E agora imagina o povo de Israel, 400 anos no Egito, sobre a influência da cultura egípcia. Imagina como a sua visão não tinha sido afetada por isso. Sim. E aí entra o contexto do livro de Levítico, porque quando o povo de Deus, Moisés aqui está recebendo como deveria ser feitos os sacrifícios, nós vemos que como foi a ordem, né, o contexto no grande conflito. Deus tira o povo do Egito, então Deus liberta ali o povo do cativeiro egípcio, Deus supre as necessidades que eles tinham, então Deus dá um maná, Deus abre o mar vermelho para que eles passassem e não morressem com o exército egípcio, Deus manda a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite para que eles não morressem por calor ou por frio,
manda as cordonizes e várias outras coisas que vão suprindo as necessidades do povo. Depois disso, Deus leva o povo ao Monte Sinai, e aí, então, Deus fala assim, olha, agora eu libertei vocês, eu dei tudo para vocês, agora eu vou mostrar a forma como vocês devem viver para serem felizes. E então o povo recebe aquilo ali, e a gente sabe, né? Depois de 40 dias o povo faz o bezerro de ouro ali, que Moisés está no monte, e tem toda essa história, o povo de Deus faz uma aliança novamente com Deus, e então entra o contexto do livro de Levítico. Deus estava mostrando o santuário no monte para Moisés, acontece a questão do bezerro, agora ele volta a mostrar novamente. E aí entra a questão dos sacrifícios, mostrando a questão do plano da salvação. Né? O sacrifício, a gente corre o risco de passar Levítico assim, o ano bíblico está em Êxodo 40, aí eu vou chegar em Levítico, não, então vou pular para aqui. Números provavelmente pula também, né? Aí a gente vai ver, vai cair lá em Jó, né? Em Jó, exatamente. Mas a questão é que cada livro em particular mostra Cristo, né? Nós não olhamos para a Bíblia como a história de Josué. Como Cristo é revelado através da história de Josué. Através da história, sim. Então, por que tudo isso? Porque Deus mostra o seu caráter. Ele não simplesmente vem e pede a nossa vida. Ele se entregou por completo por nós, né? E ele deu tudo o que nós necessitávamos. Agora, em resposta a isso, a entrega total dele, ele pede que a gente se entregue completamente, porque ele vai estar guiando a nossa vida, né? E essa é a verdadeira noção do caráter de Cristo. E o inimigo ele distorce isso, né? Mostrando Deus como um Deus cruel, como um Deus que tem sede de sangue, quer que a gente sofra. A vida de um cristão é de total abnegação e entrega, mas é uma entrega voluntária, né? Em resposta à entrega maior que foi feita por Cristo. Então, acredito que a lição de terça vai estar enfatizando essa questão, a verdadeira noção do caráter de Deus. E você fez uma pontuação aqui, Felipe, extraordinária a respeito da nossa leitura, como a gente tem que fazer a leitura, né? Muitas vezes nós separamos os livros para que possamos colocar muitas vezes as nossas necessidades como obtendo uma resposta por alguns desafios que todos nós temos durante a vida. Isso é válido também, não é errado. Mas quando a gente começa a partir para um outro prisma, eu quero saber quem é Cristo, como que é o caráter de Deus. Aí a gente muda o prisma da nossa visão de como a gente estuda a Bíblia, pegando toda essa cronologia que você discorreu, do Êxodo ali. É muito comum pular Levítico e Números, que são livros técnicos complexos. E exige realmente uma vontade, uma motivação, maior. Porque são situações. É mais gostoso você ler a história de José. Oh, que lindo, né? Mas a gente precisa também e dar importância a essas demais coisas, porque exatamente eu vou ver Cristo através da história. E não só não pegar. Não que seja errado a gente ter essa leitura para trazer para os nossos enfrentamentos. É legal, falei, nossa, bacana. Como foi? Pô, está acontecendo tanta coisa na minha vida, eu estou enfrentando tantas batalhas, como que foi o posicionamento de Moisés, como que foi o posicionamento de Josué, né? São pessoas que nós temos como testemunhos de coisas que nós devemos fazer ou não, porque a Bíblia, o Evangelho de Cristo, ele abraça todas as áreas da nossa vida. Você estava... Só na questão também, na questão da distorção, né, que Satanás faz em relação a Cristo, né, que é falar que é um Deus mau. Né? E hoje não só Satanás, como algumas pessoas olham isso, né, como é que Deus permite que o mundo seja assim, né, seja mal. Só que se a gente for lá pelo início, querendo ou não, quem escolheu isso foi nós mesmos. Nós mesmos estamos no mundo de pecados. E lá em Tiago 1,17, vem falando assim, né? Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E quem há mudança, nem sombra de variação. Então tudo que é bom nesse mundo vem de Deus. Vem de Deus. E é bem claro isso, porque se a gente escolheu dar o mundo para Satanás, o mundo está corrompido com o pecado.
é puro pecado. Como é que vai haver bondade onde não há bondade? Então a bondade tem que vir de algum lugar. Sim. E a bondade vem de Deus. E é claro que existe, vamos colocar assim, países que estão miseráveis, que são coisas assim, mas querendo ou não, são consequências nossas, né, do pecado. Exatamente, a queda, né? A queda. Muito bem pontuado, muito legal. Cara, que legal. Então, é mais um dia, um dia de gravação, né, Wellington? Onde Muito bom. A gente está aprendendo cada vez mais. E aí eu já passo aqui nossa quarta-feira para o Wellington. Essa parte eu considero que é a parte de reflexão. O momento hipertexto. Aqui já na primeira frase, a lição já mostra de que parece muito difícil se sacrificar por algo ou alguém, não é mesmo? Vem mostrando uma pergunta tanto quanto reflexiva, porque a gente dedica tempo, perde tempo ou faz outras coisas que não tem nada a ver com o que a gente deveria estar fazendo. Sei lá, a pessoa ela tem que estudar, não vou nem dizer respeito só sobre a lição ou sobre a Bíblia. Por exemplo, ela tem que estudar para uma prova. Às vezes ela procrastina, ela está na casa dela, no quarto dela, ela tem a mesa dela, ela tem um computador dela, ela está até estudando, mas ela deixa o celular ali do lado. Talvez está desligado e tal, mas chega uma notificação. Ou ela tem um pensamento rápido assim, pega o celular, vou responder aqui fulano porque eu tenho que resolver uma coisa tal dia, eu preciso resolver agora. Aí ela já responde ele, vê uma mensagem de outra pessoa que mandou para ela, assim vai indo. Quando ela vê, perdeu 2 horas. 2 horas de estudo. Para vocês que estão na faculdade, vocês entendem. 2 horas de estudo é literalmente tempo perdido. Tempo que vocês realmente deveriam estar estudando, já que vocês comentaram de que é coisa que demanda muito tempo pela quantidade de conteúdo que tem. Então, se você perde 2 horas, cara, você perdeu muito conteúdo, muita coisa. Então, aqui a lição vem mostrando do quanto você está se dedicando para Deus. O que você, em quantitativo mesmo, quanto de tempo você está dedicando para Ele. Se você está dedicando 10 minutos, 1 hora, 5 minutos, e quantos para essas outras coisas banais você está dedicando? Isso é uma tecla que eu acho que a Igreja Adventista bate muito, de que a juventude ela se dedica muito mais para o celular do que para uma lição, para um estudo da Bíblia, ou até mesmo ir para a igreja, ou fazer alguma coisa relacionada à igreja, do que e em vez de estudar essas coisas que são essenciais para o nosso estilo de vida. Né? E que querendo ou não, algumas pessoas deixam ou às vezes só em evento, né? Não querendo falar mal, tá? Vamos só dar um exemplo do Caleb, no quesito da pessoa só ir pro Caleb. Sim, né? sim. Passa a vida toda, às vezes vamos colocar assim, um estudante, né? Não lê a lição, não lê a Bíblia, não faz uma devoção pessoal com Deus, e aí vai no Caleb, se emociona, se vê com Cristo, e depois volta tudo de novo. Então, como a Elitinho falou, não existe 65%, 75%, 99% com Deus. Não, ele só vai aceitar se for 100, pô, só se for 100. 100%. E é uma questão que a gente sempre dá 100%, né, para a vida. A nossa vida é 100%. E se a gente não der 100% para Deus, a gente vai dar 50% para Deus, 25% para a família, 25% para a escola. Então, a gente sempre oferece 100%. A questão é para quem a gente oferece. Né? Se a gente está dividindo entre a nossa vida e colocando assim, não, Senhor, o Senhor é dono de 25%. É aquela questão da pasta do computador, né? Eu dou só essa pasta aqui do sábado de manhã ou domingo à noite e talvez às quarta-feiras. Talvez às né? quartas-feiras. Às vezes.
Então é interessante, porque a gente limita Deus a um horário e a um tempo, né? Específico. Isso, e aí a gente não entrega a questão da nossa vida como completo, né? O modo de pensar, o modo de agir, porque tudo isso faz parte da nossa vida e a gente entrega para alguém, né? Se não é para Deus, para quem é? E às vezes a gente até leva como se fosse, tem uma vida muito corrida, não dá tempo. Não dá tempo. Mas tudo dá tempo para aquilo que a gente tem prioridade, né? Pelas coisas que a gente quer fazer, sempre tem tempo. E eu vou pegar esse gancho, Vitor, que você falou, justamente questão de prioridade. Nós sabemos que existe uma batalha, certo? Existe uma guerra acontecendo, certo? Agora, existe áreas de batalha. E uma delas é aqui, na nossa mente e aqui dentro. Existe uma guerra aqui. A maior disputa que tem exatamente sobre o nosso tempo devocional e a nossa adoração. Que, inclusive, nós sabemos que no final dos tempos isso vai ser muito pleiteado. Muito pleiteado. Então, aonde está a nossa prioridade, a gente acaba se dedicando mais tempo. Aonde está o nosso coração, vai estar o nosso tesouro. Não existe para Deus meio termo. Não existe morbidão. Zona de conforto, eu acho que não deve ter nem no dicionário. Isso aí é uma coisa satânica criada. Não tem. Né? E a questão do trabalho, Deus é um Deus de obra, de propósito. Não tem. O trabalho foi dado ao homem, não foi depois da queda. Foi na bênção do jardim. Falou, estou te colocando aqui, mas tu cultiva e cuida desse negócio aqui. E é desse jeito, quer dizer, deu um trabalho. Então, assim, é a entrega às coisas de Deus, é a prioridade, é os 20% do arquivo, é o HD inteiro, tudo isso que a gente usou um pouquinho, algumas simbologias aqui, para ficar talvez contextualizado, para ficar mais fácil a gente poder atingir aí vários públicos, porque a gente sabe que muitas vezes tem bem jovens, né? Pessoas até mais jovens do que eu, um pouco mais velho talvez que o Felipe. O Felipe falou que tem 19, mas o pai demorou 10 anos para registrar. Bom, só para a gente não deixar passar essa parte aqui, todo mundo que comentou que é realmente isso, né, a parte quarta. Aqui vem mostrando a parte da rede semântica. A palavra-chave é oferecer-se. Queria que cada um citasse uma palavra que vem à mente quando a gente comenta a palavra oferecer. Para aí a gente dar continuidade para o fim. E aí? Abnegação absoluta. Ainda bem que eu fui o primeiro. Gira anti-horário para eu pensar em alguma coisa também. Vai lá, Vitão. Tudo, né, velho? Tudo que a gente tem que oferecer é tudo, querendo ou não, né? Porque tanto é que, como eu li aqui na Bíblia, né, tudo que é bom vem de Deus, né? E às vezes Deus vem com a bênção nas mãos, né? Às vezes o trabalho que Ele nos deu ou algo assim, e às vezes a gente não quer nem dar algo de agradecimento, né? O que a gente tem que dar é tudo, porque nada é nosso. Nada é nosso. Tudo é de Deus. Amém. Filipão. Eu acredito que é uma lei da vida, né? O estilo de vida cristão do céu é se entregar, né? A minha palavra é compromisso, porque a gente tem que ter um compromisso diário com Deus. Agora, partindo para o fim, resumo de 2 minutos. Vixe. Aí depois a gente, para se finalizar, né? Pelo tanto que eu anotei aqui, eu consigo fazer em 2 minutos, com certeza. Meu Pai eterno. Bom, a nossa quinta-feira aqui, a gente está falando sobre o sacrifício queimado, né? Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou, para não fugir muito, realmente o nosso tempo aqui já está estourando um pouquinho. É o compromisso de Deus através do seu Filho, né? É o que a gente norteia. E a importância aqui da visão do Cordeiro. A ênfase que a gente tem é justamente sobre o Cordeiro, né? Todo mundo vê Jesus, meu advogado, feito. Sim, ele é nosso advogado, é o juiz também, né? Mas a nossa ênfase aqui
principalmente na questão de quinta-feira, é a visão. O Cordeiro de Deus aponta para o holocausto que o sacerdote oferecia todas as manhãs e tardes para começar e terminar os sacrifícios diários. Conforme você até falou sobre Êxodo, quer ver? 29, 39, só para a gente não fugir aqui. Êxodo 29, 39. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Teve um outro apontamento também que eu fiz aqui, muito interessante, está no livro de João. Eu vou ler primeiro aqui, vamos ler aqui primeiro em Hebreus, que eu fiz Hebreus 7, 27 aqui, rapidinho. Vamos aqui. Hebreus 7, 27. Inclusive é o ponto central que eu detectei que vai sustentar como base, tá? Pelo menos uma base, sim, do nosso sacrifício queimado. Olha o que em Hebreus, capítulo 7, 27 nos diz. Que não tem necessidade, como o sumo sacerdócio, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então aqui a gente vê que o sacrifício de Cristo ele é completo e perfeito. Ele é um sacrifício totalmente. Onde ele é o sumo sacerdote, a gente não consegue entrar muito dentro desse preâmbulo. É impressionante como a gente vê 50 minutos ali passando de uma forma tão rápida e a gente vê que ficou coisa para a gente falar. A gente gostaria muito de discorrer de uma situação até maior, né? Então essa declaração de que João Batista fala é justamente isso, fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí a gente tem outras situações. Ele carregou os nossos pecados sobre si. Então, o nosso sacrifício queimado, e aí fala, ele era um holocausto que era puro e sem defeito, o sacrifício era totalmente entregue a Deus, quer dizer, mais uma vez, a gente olhando para trás o que a gente estudou aqui, essa maneira incondicional, né? O animal do sacrifício era morto. Então, a gente precisa ver, e o que eu fico mais admirado, eu vou deixar isso como a minha frase de conclusão, então eu vou deixar para fazer isso para o dia de sexta-feira, que justamente ele entra nessa questão do animal como sacrifício, o aroma agradável a Deus. Eu fiz um apontamento aqui, ao chamar Jesus de Cordeiro, João não estava apenas indicando como cumprimento de mais de 4.000 anos de holocausto, mas também destacando o fato de que ele era o fundamento de tudo o que acontecia no santuário. E nós sabemos, a gente vai trazer ainda alguns estudos paralelos sobre a morte, sobre o santuário, o que Cristo nesse exato momento, a gente tem realmente aí, talvez a gente até aproveite, né, antes deles acabarem as férias, porque vocês estão de férias lá, porque aqui vocês vão trabalhar com a gente, vai trabalhar com a gente. Claro. Tá? É um trabalho gostoso, eu sei que vocês são super dedicados aí à obra, é indiscutível isso e aparente isso na vida de vocês, como irmão em Cristo. Mas a gente tem toda, né, essa narrativa, né? Aí eu fiz também, aqui não dá, o Levítico, se a gente pegar do capítulo 1 ao 6, a gente discorre todos os sacrifícios, as ofertas, né? Mas o capítulo 1, como o Hélito mencionou, ele abraça realmente essa condição do cordeiro, de toda essa narrativa. Deixa eu ver um outro apontamento aqui. O sangue do holocausto era derramado. Então são alguns pontos que a gente linka, né, os sacrifícios diários ali, o que o povo devia fazer com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E aí, por que eu discorri tudo isso? Que é para a gente poder ter um pouco a conexão daquilo que a gente vai acabar discutindo de sexta-feira. Eu já vou deixar aqui, como eu disse, eu fiz bastante apontamento, eu não vou conseguir falar de todos eles. E eu gostaria de ver aí também um pouquinho a explanação aqui de quinta-feira, né, vocês. Vou começar pelo Felipe, senão ele vai ficar bravo comigo, vai que alguém fala alguma coisa que ele guardou para falar, porque a segunda aconteceu 2 vezes hoje, né? Vamos começar por ele agora. Eu
Bom, então, o título já sugere um pouco sobre a reflexão que nós devemos ter, né? O nosso sacrifício queimado. O holocausto ele era queimado totalmente, né? A primeira vez que nós vemos isso é ali em Gênesis 3, onde o sacrifício ele é queimado e nós vemos que Deus ele faz o primeiro sacrifício e é queimado totalmente. Aí Deus pega o que resta ali, que é somente a pele, e veste Adão e Eva após aquele sacrifício, né? E da mesma forma, a nossa entrega total, ela deve ser de forma que a forma que vai agradar a Deus é a nossa entrega em todas as áreas da vida, né? Sim. A entrega da forma como eu vou me alimentar, da forma como eu vou me exercitar, a forma como eu vou pregar na igreja, a forma como eu vou me relacionar com as pessoas, né? É pesado? Não, é um estilo de vida. Nós passamos a contemplar Cristo e Cristo vai nos mudando, né? E eu acredito que essa entrega, a abnegação total, né, a vontade de Cristo, é a questão mais importante na nossa vida. Sim, legal. Pegando a questão do Felipe falou, né? A questão da gente se entregar em todos os aspectos, né? Pois, querendo ou não, às vezes a gente só quer as bênçãos de Deus, né? Como eu havia dito, às vezes as pessoas que, querendo ou não, só deixam a Bíblia de canto lá em Salmos e fica ali o ano todo, né? Às vezes só querem a bênção. A folha fica até diferente das demais, né? Aquela página, ela fica de cor diferente, né? Isso que às vezes só quer que ganhe um aumento, às vezes quer que ganhe mais férias, às vezes sempre quer ganhar, sempre que ganhar. Mas a gente nunca quer fazer, né? Nem sempre a gente quer fazer, é difícil, não é legal, é chato. Só que às vezes as pessoas nem tentam, né? Nem tentam. E querer ser como Cristo, né? Porque a palavra cristão são pequenos cristos, né? E nosso dever é tentar ser como Cristo. E como Cristo era. E às vezes a gente nem tenta ser como Ele. Então, porque a gente tenta se entregar por completo mesmo e tentar ser como Cristo. É isso, eu acho que eu vou pular o Wellington. Você quer falar alguma coisa de como vamos para a sexta? Não, isso eu acho que talvez já se enquadre dentro de sexta do que a gente está fazendo, né? Da entrega que a gente está tendo com Deus, ou a que não está tendo de fato com Deus. Acho que essa lição toda mostra do como eles faziam lá atrás, que muitas coisas realmente não tem como a gente fazer hoje em dia, mas a essência era de que eles levavam um animal que era deles, eles tinham todo um cuidado, um amor por eles, mas não sobressaía acima do que Deus. Então eles ofereciam isso acima do que qualquer coisa para Deus, de que eles mostravam de que não, Deus é tudo. Então eu dou tudo. Mesmo que hoje em dia está todo esse contexto de animal, de que tem que cuidar e não sei o quê. Então, você talvez sacrificaria o seu animal? Dependendo da pessoa, provavelmente já falaria que não. Mas lá atrás eles tinham esse... era praticamente, vamos colocar, um animal doméstico que eles tinham. E levavam e matavam. Eles próprios tinham que matar o seu animal. Imagina para Adão e Eva, né? Nunca viram morte, nunca fizeram isso. Exatamente, né? Bom, a gente já está entrando aqui na sexta-feira sobre a inteira consagração. O Wellington já deu uma introdução, a gente pegou. É realmente o nosso último dia, a gente já vamos um pouquinho para partes finais aqui. E aí eu queria ouvir, vou começar pelo Vitor aqui. Vitor, inteira consagração. Vamos lá, de uma maneira bem sucinta, como que você enxerga essa frase aí, só para a gente pontuar, e já está encerrando o nosso... Então, para encerrar tudo que eu vou falar aqui, uma das coisas que me veio à mente agora há pouco, né? Na inteira consagração, desde o início a gente sempre está falando 100%, inteira, tudo. E às vezes a gente é levado a pensar que se eu não consigo 100%, então nem vou tentar, né?
É claro que a gente coloca aqui que a gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar, na questão de ser inteiramente, fazer tudo correto, mas todo mundo tem dificuldade, né? Todo mundo tem algo que pode atrapalhar. E um dos exemplos que eu conheci um amigo meu lá na faculdade, gosto muito dele, e a história dele é muito bonita, porque ele era usuário de drogas e ele orava todo dia e ele orava para sair dessa vida. E isso foi uma luta constante, ele orando para tentar sair, orando para tentar sair, orando para tentar sair, orando para tentar sair, e até um dia que ele conseguiu sair. Que benção. Então a inteira consagração, acho que não é a questão de ser é muito importante ser, mas se eu não consigo ser, eu tenho que tentar ser. Eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás. Mesmo que a gente está numa situação difícil, mesmo que a gente não sabe conseguir se organizar, não sabe como correr atrás, tentar. Né? Deus sabe das nossas atitudes, Deus sabe o que a gente sente. E se a gente tentar verdadeiramente, Ele sabe disso. Tanto é que pessoas atrás, ou praticamente, né, quem trouxe a igreja, às vezes veio com uma heresia enorme aí, mas eles tinham um desejo grande no coração, e isso significa só porque ele falou uma, duas palavrinhas erradas aí, Deus vai... Sim. Não, eles tentaram verdadeiramente, como Saulo, né? São sinceros, né? São sinceros dentro do seu devocional, né? Sim. Legal. E aí, Filipão? Eu gosto muito do texto de Isaías 53, verso 3, que, dizendo sobre o servo sofredor, né, Cristo, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele disse que ele foi transpassado pelas nossas pesadas. E aqui mostra a missão de Jesus, né? Jesus, ele foi transpassado pelos nossos pecados, sofreu o que nós teríamos que sofrer. Nós nunca vamos ser chamados para entregar a nossa vida da forma como Jesus entregou, pelos pecados de alguém. Então, a nossa entrega total, a nossa vida entregue a Cristo, entregue a Deus da forma como Ele nos pede, né? O padrão bíblico, sempre vai ser um sacrifício menor do que o de Cristo. Né? O de Cristo é sempre a nossa motivação. Por isso que entrega total, ela está mais relacionada com o que Cristo fez por nós e o reflexo disso na nossa vida, e não no nosso poder de ação, mas no poder do sacrifício de Cristo em nós. Né? Assim a gente entrega um sacrifício aceitável a Deus, porque está baseado no de Cristo. Bacana. Bom, eu vejo isso, essa inteira consagração, como um progresso. Né? Como o Vitor até pontuou, né? A gente não deve esperar a perfeição. Isso não existe. Mas o progresso e a busca é a fé do tamanho do grão de mostarda, que inclusive, de uma forma, acho que até errônea, eu preciso ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, não é, porque é a planta, é a árvore. A nossa fé e o nosso progresso, a nossa entrega, ela precisa ser cada dia mais crescente. Então, não existe a perfeição, seres perfeitos como eu sou. Deus não está falando que nós não pecaremos, que a gente não vai cometer erros, que a gente não vai cometer tropeços. Não é isso. É que é a nossa abnegação, é a nossa entrega, inclusive, é pela nossa própria condição. É o reconhecimento da nossa condição caída como seres humanos, como pecadores, né? E aquilo que o Vitor pontuou, o Felipe, nós pontuamos aqui, Deus não é um carrasco que está sentado no trono branco esperando para punir alguém. Pelo contrário. E essa visão, ela é muito errônea. E por muitos... Eu mesmo tive momentos na minha vida e falei assim, nossa, Deus está bravo comigo. É claro que todo pai corrige seu filho. E bem-aventurado é aquele na qual Deus o corrige. Porque quem não é corrigido é considerado até como um bastardo. Né? São palavras talvez um pouco mais profundas, não tão rasas, e talvez até com um critério aí
de régua até maior, mas é assim. Então, só para agora eu concluir mesmo, Jesus foi quem criou todas essas coisas. Então, desde a criação, a gente falou sobre aroma agradável, a gente falou sobre entrega, sobre queimar totalmente. É impressionante o amor de Deus por nós. É impressionante. Essa entrega absoluta. Jesus estava na criação. Ele sabia, mesmo ele sabendo o que haveria de acontecer com ele ainda assim fez tudo isso. E ele lutou ele fez de tudo para ser agradável ao Pai. O sacrifício de Cristo foi como aroma agradável a Deus. Isso antes mesmo da fundação do mundo. Certo? Elitinho, quer concluir alguma coisa de nossa sexta? Eu já vou fazer acho que é isso aí. Fechou? Todo mundo falou. Se deixar, não fala mais. Não. Os meninos também gostam, você percebeu que eles estão famintos, né? É necessitado de fala. Bom, meus amigos, quero agradecer você que ficou conosco aqui, quero agradecer o Felipe e o Vitor, o tempo de vocês, obrigado de coração, são muito bem-vindos, vão ser sempre bem-vindos. Há uma porta escancarada, ela não está aberta, ela está escancarada. Ficamos felizes, acompanhamos, né, a trajetória de vocês, que Deus continue abençoando o caminho de vocês, dando discernimento, conhecimento, sabedoria, garra, força. A gente sabe que não é fácil, o tempo do fim, finais dos tempos vão exigir muito, né, de todos nós como família em Cristo. E, mais uma vez, parabéns aí pela carreira, pelo ministério de vocês, e fica a nossa gratidão aqui por vocês estarem aqui conosco. Quero dar um tchauzinho que eu já vou encerrar aqui, pode ir. Pessoal, quero agradecer vocês que ficam conosco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e curte também. Manda seus comentários, a gente procura ali. Se tiver alguma coisa que a gente possa aprender, todo mundo aqui é aprendiz. Quando a gente olha na sabedoria infinita de Deus, a gente se torna criança e sempre criança, tá? E agora, para encerrar, a gente vai... Uma oração. Pensei que você ia dar tchau pro pessoal sem fazer oração? Como assim? Não, aí eu ia ficar sofrendo até bullying aqui. Depois eu vou falar sobre a questão do bullying. Aí eu queria que o Vitão, fizesse uma oração pra gente, para encerrarmos. Posso fazer então? Oremos. Deus, obrigado por tudo mais uma vez, mais uma noite. Senhor, estamos aqui nesse estudo dessa lição e que ela nos remete é a Bíblia, e a Bíblia se remete ao Senhor, e ela vem falando sobre o sacrifício que o Senhor fez por nós. Sabemos que o sacrifício que fazemos hoje aqui com nós mesmos é mínimo perante o Senhor. O Senhor desceu do seu trono para se sacrificar por nós, que somos considerados mínimos nessa galáxia. Então, Senhor, obrigado por isso. E peço, Senhor, que, como foi falado aqui, que o Senhor esteja conosco para que a cada dia mais a gente consiga se entregar ao Senhor. Nós somos imperfeitos. Nós não vamos conseguir ser perfeitos que nem o Senhor, mas queremos progredir na santificação para que a gente sempre seja melhor e sempre esteja mais próximo ao Senhor. Então peço isso em nome de Jesus. Amém. 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 É isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu.